Boa noite para todos. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo sobre materialização. Bom, pessoal, então nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, hoje sobre materialização. Nós vamos abordar aí os livros Voltei, do irmão Jacó, Libertação e Ação e Reação, de André Luiz, e Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira. Então, o que é materialização? O que é? É um fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Essa é a resposta. E o que é um fenômeno de efeitos físicos? Bom, materialização é quando um espírito desencarnado se mostra. Ele não tem corpo, ele é invisível aos nossos olhos de encarnado. Para ele se mostrar, é necessário que haja um médium de efeitos físicos que exteriorize o seu ectoplasma para que ele possa se formar e dar ali uma vida aparente ao espírito. Não é uma vida, né? É uma vida fictícia, é aparente, tá? Materialização era um fenômeno frequente no Brasil no século passado, e por volta de 1960, ele meio que desaparece. Até ali, por 1940, era algo que acontecia muito. Havia muitos médiuns de materialização no Brasil. E era algo assim que todo mundo via, que todo mundo corria para assistir. Era muito frequente. E aos poucos foi perdendo, né, o espaço, foi parando de acontecer. Continuou acontecendo em alguns meios, alguns médiuns, poucos médiuns, mas a gente quase nem ouve falar. Existe a materialização no plano físico e a materialização no plano espiritual. São duas coisas que ocorrem mais ou menos da mesma maneira, porém, uma no plano físico e outra no plano espiritual. Nos dois casos, tem que haver médium de efeitos físicos e haver o ectoplasma. No caso do plano espiritual, o médium vai ser desencarnado, mas ele vai fornecer da mesma maneira o ectoplasma. A física, as materializações físicas, agora aqui não é no plano espiritual, física e espiritual, tá? Essas aqui são aquelas que criam-se objetos físicos. De repente vem lá uma pedra, vem uma planta, pedra não, vem uma planta, uma flor, tá? O espírito traz uma flor de determinado lugar, ou de longe, de muito distante, traz para a reunião. Isso são as materializações físicas. E as materializações espirituais são aquelas que mostram o espírito desencarnado. Nos dois casos, é necessário que haja ectoplasma. Nos dois casos. Tanto para trazer um objeto físico, quanto para criar, né, aquele corpo de vida aparente que vai ali durar alguns minutos, uma hora, algumas horas, depende do trabalho do médium e do que é tratado naquela reunião. E como é que vai ocorrer isso? Pela emissão do ectoplasma fornecido pelo médium de efeitos físicos e pelos elementos de colaboração dos encarnados. Ectoplasma, nós já sabemos que ele é fornecido pelo médium. Então, o que é ectoplasma? Ele é um fluido, só que bem materializado, porque nós, encarnados, somos capazes de enxergar esse ectoplasma. Eu costumo dizer que ele lembra um algodão doce, mas nós podemos pensar também nas nuvens, aquelas nuvens bem branquinhas, que o vento movimenta ela, às vezes elas se juntam, outras vezes elas se separam. Ele lembra muito aquilo. E o que é esses elementos de colaboração dos encarnados? Encarnados é todo o grupo ali do trabalho. São dois tipos, tem o grupo encarnado e o grupo desencarnado, que são os espíritos que auxiliam, que
praticamente faz acontecer todo o trabalho ali, e aqueles espíritos que vão se mostrar, que vão se materializar. Agora, precisou do ectoplasma do médium, de efeitos físicos. Temos um médium de efeitos físicos. E temos também todo aquele outro grupo ali, que nós chamamos de assistência, que quando isso acontecia, muitos deles iam ali só para assistir mesmo, para ver. Mas também nós sabemos que tinha alguns trabalhos mais elevados, alguns trabalhos mais fechados, onde tinha uma assistência reduzida, né, de pessoas que procuravam conhecer o trabalho e auxiliar. E esses elementos é também um ectoplasma que os encarnados emitem, seja ele médio ou não, todos nós emitimos. Vamos ver onde está isso? Nos domínios da mediunidade. André Luiz que traz para a gente que nossa mente é Descartes, ou seja, já é conhecido que nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil, que a exteriorizar-se incessantemente de nós, quer dizer, não para, é direto, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando aqui do pensamento, tá? Então, a nossa mente, ela é um núcleo de força inteligente e gera constantemente um plasma muito sutil. E esse plasma é que vai formar ali aqueles elementos do nosso pensamento. Se nós estamos pensando mal, a gente forma tudo, né? Nós já dissemos aqui também que o pensamento, ele tem vida, ele tem cor, ele tem cheiro. Por quê? Porque ele forma através desse plasma sutil que nós emanamos, sejamos médios ou não. Todos homens, todo humano emite esse plasma, tá? Então, esse aqui não é o ectoplasma. Então, vamos ver aqui a diferença dos dois aqui. O ectoplasma, ecto, ele vem do grego, que significa externo. E plasma é algo moldado ou formado. É o termo usado no espiritualismo, né, para definir a energia espiritual. Tudo é energia, externizada pelos médiuns. O termo foi criado em 894 por Charles Richer. Então, ectos é externo e plasma é algo moldado. Então, é um molde externo, exteriorizado pelo médium, certo? E plasma, em física e em química, é um dos estados físicos da matéria similar ao gás. Então, nós entendemos que aquilo que nós emitimos é um fluido. É um fluido mais etéreo, mais etéreo. E o ectoplasma, ele é mais materializado, tanto que nós o enxergamos. E esse plasma que nós emitimos, todos nós emitimos, nós não vemos. Ele é bem mais etéreo. Ambos são fluidos, certinho? Aqui nós vamos ver aqui 3 grandes médiuns de efeitos físicos que ficaram conhecidos no Brasil. Carmine Mirabelli. Carmine passou, né, pela vida aí como Carlos Mirabelli, ele é de descendência italiana. Esse médium, ele levitava assim, qualquer hora, qualquer lugar. E, através dele acontecia voz direta, em qualquer lugar, não precisava estar ali numa reunião própria para aquilo. Pedras eram lançadas, ele mesmo levou pedrada, e as coisas aconteciam, até que ele entra para o espiritismo e consegue ali trabalhar esses elementos, né, de maneira que só acontece quando ele desejar. Caso contrário, né, ele foi conseguindo organizar a mediunidade. E tem um fato muito interessante, que eles estão ali numa mesa de trabalho, imagine só isso, sentadinhos, numa mesa de trabalho, de repente choveu ossos, e caiu uma cabeleira no meio da mesa. Gente, era para todo mundo correr, né?
Aí ali o grupo ali reconheceu, acontece que das pessoas que estavam ali havia trazido os ossos, né, os restos mortais de um parente de uma cidade para outra e não havia sepultado. Então eles entenderam que o dono dos ossos, né, o desencarnado, queria que fosse sepultado. Mas é uma loucura, né? Acontecer chuva de ossos. A Ana Prado, o Mirabelli é de Botucatu, tá? A Ana Prado é lá do norte, lá do Amazonas, ela viveu lá no Pará. Ela ficou muito conhecida também, inclusive no exterior, por causa das materializações. E um fato interessante é o Frederick Fingner, quando morreu a filha dele, desencarnou a filha dele, ele ficou muito nervoso, ele não era espírita, e ele soube dessa médium e ele procura médium. E a filha de Frederick Fingner se materializa ali na frente dele. Então, ela ficou muito famosa por causa desse fato. E depois, Frederico vem ser espírita, muito atuante, né? E o do meio é o Peixotinho. O Peixotinho tem histórias muito interessantes. Ele também foi um grande médium. Através dele, materializou-se Sheila. O pessoal mais novo não sabe quem é Sheila. Sheila foi uma enfermeira da Segunda Grande Guerra Mundial. E Sheila desencarna, né, na guerra, e Sheila é um espírito bem evoluído. É tão interessante o fato da Sheila que as filhas dele acreditavam que a Sheila fosse alguém ali, né, de casa. Então, quando elas passavam mal, elas chamavam pela Sheila, naturalmente, como se fosse uma pessoa que vinha ali, vivia por ali, né? E através dele também materializava-se Bezerra de Menezes, José Grosso, não sei se vocês já ouviram falar em José Grosso. José Grosso era um antigo participante do bando do cangaço, né, lá do Lampião. E ele ali, aos poucos, ele vai se evangelizando. Ele também manifesta lá, na época do Chico, que o Chico Xavier também, né, era médium de materialização, ele também se manifesta lá. E outros, né? E tem uma manifestação, ou seja, uma materialização muito interessante, mas muito interessante. Alguém devia ter gravado isso aí. Nada mais, nada menos que o ministro Clarencio do nosso lar. Ele se manifesta e o pessoal aqui conta, quer ver? Inclusive a roupa dele, né? Ele surgiu iluminando toda a sala, túnica até os joelhos em luz, bordada, e na mão direita um cajado luminoso. Caminhou até o centro da sala e proferiu palestra, que instruiu e tocou a todos os presentes. Eu adoraria saber o que ele falou nessa palestra. Gostaria de vê-lo também, sem dúvida. Então, e o Peixotinho, ele, no princípio da mediunidade dele, ele é muito jovem, ele foi obsediado, né, pelos espíritos. E ele era meio briguento, e os espíritos aproveitavam essa tendência dele e faziam com que ele provocasse brigas, né? Então, tem um fato em que ele provoca uma briga, assim, com vários homens, e ele bate em todos ali, mas o mais interessante é que ele é transportado. Talvez a coisa estivesse ficando tão complicada que os espíritos transportaram ele, de repente, ele se vê numa ilha deserta. Ele não sabe como, não sabe, né? Os relatos dizem que ele não sabia como chegou lá. Muito interessante, né? São os grandes médiuns brasileiros. Existem outros, muitos outros, entre eles Chico Xavier. Então, materialização no plano físico. Vamos aqui, através do livro Recordações da Mediunidade. Ivone Pereira vai contar para a gente que nesse ano de 1926 até 32, ela esteve na cidade de Lavras
E 6 dias após ela chegar, eu não sei se vocês sabem, mas Ivone Pereira, após a desencarnação dos pais dela, ela ficou sem casa. A família grande, venderam a casa, dividiram, e ela não tinha onde morar. Então, cada período ela ficava com o irmão, que é uma família grande, parentes, né? E então, nesse período, ela estava em Lavras. E ela foi lá nesse centro, que chamava na época Centro Espírita de Lavras, hoje tem o nome de Augusto Silva, que era o patrono de lá, a pessoa que trabalhava, inclusive, na época em que Ivone esteve lá. E ela vai contar aqui o nome da médium, Zulmira, e essa Zulmira, ela era portadora de várias faculdades espontâneas, era uma pessoa modesta, simples, viúva e em torno de 60 anos. Veja bem, 60 anos, no início do século passado, a pessoa era bem idosa, então se tratava de uma pessoa bem idosa. E as reuniões, vejam bem, por isso que eu acho que ela era bem idosa, aconteciam na sala da médium, não acontecia lá no centro, acontecia na casa, na sala dela, e onde ela sentava, né, e diante das pessoas, que era uma assistência reduzida, muitas vezes com as janelas abertas. Então, aquelas pessoas ali, uma assistência reduzida, significa que era ali em torno de, no máximo, umas 10 pessoas. Ou menos, né? Então, ela se sentava numa poltrona e as pessoas ali em torno dela. Então, ia assistir tudo aquilo que acontecesse ali, né? E muitas vezes de janelas abertas. Então, não tinha aquela coisa de escuridão total, tudo aquilo que nós aprendemos. Isso que eu estou trazendo aqui são coisas características, né, da mediunidade. Não é padrão. O padrão é no escuro, né, para que o médium não tenha problema, mas essas coisas aí aconteciam meio à revelia. É o caso de Mirabelle, do Peixotinho, né? A coisa era meio à revelia. Vamos. Então, tinha alguns fatos marcantes nestas reuniões em que Ivone Pereira assistiu. Ela conta que ali a médium sentada na frente de todo mundo, o ectoplasma elevava-se ao lado da médium. Então, o ectoplasma saía, né, pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, e lá na lateral, do lado da médium, ele começava a se elevar, ou seja, se formar, né? E médium e espírito podiam ser vistos simultaneamente. Veja bem, gente, ver o médium e o espírito ao mesmo tempo, tudo bem, mas ver aquilo acontecendo, aquele bloco ali de algodão doce, né? Se formando e se transformar numa pessoa, é uma coisa inusitada, né? E nessa primeira sessão que ela esteve, materializaram-se 3 espíritos, e um deles é o espírito Roberto de Canaleiras, que é um espírito familiar da médium. E os outros 2 nós vamos comentar aqui mais à frente. E ela conta que podia-se ver detalhes nesta manifestação, podia-se ver detalhes do rosto, detalhe das roupas e dos acessórios. Ela comenta mais na frente que não é assim normal ver detalhes. E aqui ela via detalhes, inclusive os pés, porque também não é normal numa materialização se ver os pés. Normalmente as mulheres, os homens se mostravam com a roupa cobrindo os pés. E a materialização, assim como ela se formava na frente de todos, ela desfazia diante de todos. É uma loucura, né? Ver a coisa acabar ali. E nessa materialização, então, ela pôde observar o guia espiritual da médium, que ela achou muito interessante essa materialização, e ela vai nos contar. E também uma materialização de um índio brasileiro, que é um espírito familiar da médium, de nome Emanuel. Então, aqui ela descreve o guia espiritual da médium, que a médium afirmava tratar-se de São Geraldo de Magela,
Geraldo de Magela é um religioso católico, venerado como santo na Igreja Católica Romana, o qual, incontestavelmente, diz Ivone, deverá ser um espírito de ordem superior. Por quê? Porque ela viu ali características desses espíritos, né, que demonstrava a sua elevação. Com efeito, continua dizendo ela, de uma beleza toda especial, por assim dizer, celeste, uma beleza celeste. Era jovem, angelical, deixou-se contemplar no seu hábito de religioso, singularmente iluminado, com reflexos azuis lucilantes. Então, o espírito vestia ali aquela roupa de religioso, né, de padre, né, que ele foi da Igreja Católica. E o interessante aí são os reflexos azuis brilhantes, né? Chamou a atenção dela os reflexos azuis da roupa. Todo o espírito brilhava, né? E tal a intensidade da luz que dele irradiava, do espírito, que a sala, posta em penumbra, se iluminou, como se um foco alvinitente se acendesse. O tipo de luz é inédito na Terra, iluminando ainda a sala contígua através das vidraças da porta. O que aconteceu aqui? O espírito era tão iluminado que ele clareou todo o ambiente e clareou a sala do lado. E ela diz que é através das vidraças da porta. Essas casas antigas não tinham porta de vidro. Eram porta até que muito resistente, de madeira. Mas tinha uma parte banda, que chama parte banda. E essa parte banda é que era de vidro, justamente para clarear, para ficar mais clarinho o outro lado. E através dessa parte banda da porta, que não é uma coisa muito grande, é que clareava toda a outra sala. A entidade, cuja modelagem pelo ectoplasma foi presenciada pelos assistentes, todo mundo viu, porquanto a médium não se recolhia a nenhuma cabine, nem se resguardava sequer com uma cortina. A entidade, uma vez modelada, deteve-se em atitude como que de oração, depois de deslizar pela sala à nossa frente. Então, o espírito, que é o guia da médium, né, uma entidade evoluída, um anjo, né, toda iluminada, ele se deteve em oração. Ele não conversa, ele não fala nada. Mas ele desliza pela sala, ele não anda, ele não dá passos, ele plana, ele desliza pela sala. Muito interessante isso também, né? Porque os espíritos superiores realmente eles não andam, né? Eles não andam, eles volitam. Os detalhes do rosto, com o queixo fino, aquela vai detalhar o rosto do espírito. O nariz afilado e as faces delicadas foram destacados com precisão pelo circunstante, o que não é sempre fácil acontecer em tais fenômenos. Então, o que ela está dizendo aqui é que todos viram a mesma coisa, todos viram os detalhes do rosto desse espírito. Ao passo que no grande rosário, que ele trazia, né, pendente do seu pescoço, distinguiam-se não apenas as contas do rosário, mas até mesmo os espinhos, observem isso, os espinhos da coroa do crucifixo, pendente do mesmo. Enquanto à nossa frente, a médium continuava em transe sobre a poltrona. Então, está ali a médium, né, em transe, e eles vendo a médium em transe e vendo o espírito com todos os detalhes. Veja bem, eles viram até os espinhos da coroa, do crucifixo, que está pendurado no pescoço do espírito. Era um espírito católico, né? O rosário, todavia, bem pouco se parecia com os rosários comuns da Terra. Era como estruturado em fluido luminosos, frágil, diáfano, cintilante e indefinível. Eu disse aqui que é um espírito católico. O que significa que os espíritos não são espíritas, né? Cada um tem a sua religião e segue a sua religião, até que ficam todos com a ideia espírita, né? E não há mais necessidade da religião.
E ele fala aqui que o rosário não parecia nada com os rosários comuns, que era estruturado em fluidos luminosos, muito luminosos, frágil, diáfano, cintilante, indefinível. Não tem como explicar mais do que isso. Depois de alguns poucos minutos, durante os quais se deixou contemplar, o belo fantasma dissolveu-se, apagou-se em nossa presença, tal como havia formado. Então, todos viram o espírito se formar, um lindo espírito, né? Um espírito com uma certa evolução, e depois viram ele desfazer. Que loucura, hein? Viram ele desfazer. Agora ela vai falar aqui do índio, né, que é o espírito familiar da médium, de nome Emanuel, o qual tantas e tão belas curas em enfermos e obsediados realizou com o concurso da mesma intérprete. Esse índio, então, através dessa médium, ele fazia curas e também auxiliava ali nos trabalhos de desobsessão. Era muito natural nesse início de século passado as pessoas procurarem os médiuns para receber receita mesmo, eram chamados de médiuns receitistas, aqueles que passavam receitas, né, e os médicos eram os desencarnados, através do médium, Dr. Bezerra e outros passavam receitas. Isso era muito normal, coisa que não mais acontece. Nem pode mais hoje, né? Mas acontecia muito no início do século passado. E esse índio era um daqueles que auxiliava a médium. Assim humanizado, o índio Emanuel dir-se-ia estátua de bronze, lucilante, tão bela era a sua aparência. Tratava-se de um espírito muito bonito, estátua de bronze, brilhante. Meio desnudo, trazia como único vestuário os acessórios próprios da condição indígena. Veja bem, índio não tem roupa, né? Índio não veste roupa. Pano é coisa nossa, não é de índio. Então, ele se apresentava como um índio, meio desnudo. E ele trazia como vestuário os acessórios da condição indígena. Então, ele se mostrava tal qual um índio, como ele foi em algum tempo, né? Então, ela vai dizer aqui que os acessórios eram o seu talabarte, que eu procurei não descobrir o que é, o depósito das flechas, mais ou menos algo cubo assim, onde o índio guarda as flechas, as próprias flechas, o arco, o diadema, né, algo na cabeça, e as pequenas penas que o enfeitavam, lucilavam em reflexos brancos, azuis e amarelos. Era jovem e seus cabelos escuros e longos, também reluzentes, caíam pelos ombros. Então, esses acessórios e essas penas é que cobriam o índio. De resto, pernas, braços, peito, né, cabeça, todos desnudo, diferentemente das outras materializações. O índio, né, Emanuel, era jovem e seus cabelos escuros e longos, também reluzentes, caíam pelos ombros. Trazia como estampada em toda a sua configuração a raça indígena a que pertencera. O índio era da raça Tamoio. E ele, em linguagem da sua tribo, usando o sotaque próprio dos índios brasileiros, pela garganta da médium em transe, observem, pela garganta da médium, ele orou o Pai Nosso em voz discreta e solene ao despedir-se. Então, o espírito materializado, ele não fala, ele não tem aparelho fonador. Para que isso aconteça, ou ele utiliza o aparelho fonador do médium, ou então ele tem que fazer um aparelho fonador, não é? Muitas, eu já comentei aqui, né, de uma reunião, eu acho que
um dos livros de André Luiz, eu não me recordo agora, que é necessário fazer um aparelho fonador para que os espíritos entrem em comunicação com os encarnados, para que os encarnados, porque eles estavam atrapalhando o desfecho da reunião com seus pensamentos. Então, eles fazem um aparelho fonador e pedem para que eles cantem, para que mude o clima, para que mude o ambiente, né, inclusive mental deles. E ela faz um rodapé, né, uma explicação, uma nota de rodapé, aqui é a própria Ivone, que escreve: por esse tempo ainda não apareceu o médium Francisco Cândido Xavier, intérprete da entidade evangelizadora Emmanuel, o que afasta a ideia de sugestão na pessoa da médium Zumira. Então, a médium Zumira não estava sugestionada pelo espírito Emmanuel, né, que nós todos conhecemos. E torna-se evidente a cristianização da entidade indígena, adotando um significativo nome cristão, cuja tradução é Deus conosco. Ela deixa bem claro aqui que nesse período ainda não se conhecia Francisco Cândido Xavier. De outra feita, agora ela vai contar de uma materialização no plano do plano dos espíritos, tá? Em 1958, é o encontro dela com Chopin. Chopin é um espírito familiar dela, e ela conta que ele estava materializado plenamente no plano espiritual. Ela é que foi. Ela, dormindo, né, o espírito sai e vai no plano espiritual. Ele não se manifestou no plano físico. Ela é que estava no plano espiritual, espiritualmente. À nossa frente. Então, ele se materializou plenamente na frente dela, recordando seu estado humano. Deixou-se contemplar muito agasalhado, com roupa de lã e envolvido num pequeno cobertor, ou manta, que lhe tomava a cabeça e os ombros, emprestando-lhe aspecto feio. Dizia passar mal durante o inverno e no período das chuvas, e mostrou os pés que estavam inchados. Coisa difícil de um médium poder observar os pés de uma entidade desencarnada, mesmo quando materializada. Isso o que aconteceu? Ela, né, dormindo, foi para o plano espiritual, né, e encontra com o espírito que é familiar dela. Nesse livro, Devassando o Invisível, ela fala muito em Chopin. E ela deixa bem claro que Chopin já é um espírito com uma certa evolução. Mas ele quis mostrar para ela o período em que ele se encontrava doente, como ele estava. Então, por isso, ele se materializa e mostra. E ele sente, inclusive, as dores, porque está lembrando, né? Ele está lembrando da situação ruim que ele estava. Ele sente as dores, ela fica penalizada, né? E ela conta que a conversa dos dois é mental. É muito interessante essa passagem. É o espírito materializado no plano do espírito espiritual. Aqui também, no plano espiritual, ação e reação, no círculo da oração. Quem vai trazer para nós esse aqui é André Luiz. André Luiz diz que extensa massa de vaporosa neblina cobriu a face do espelho próximo. E aqui é o instrutor... Não é o instrutor que vai materializar, vai ser um ministro. Eles estão num local chamado mansão, que é onde fazem a oração, é um templo, né? É um lugar onde eles fazem a oração e ali acontece também as materializações. Os espíritos superiores do nosso lar, eles não residem no nosso lar, eles residem num outro plano. E para entrar em contato com aqueles que vivem ali no nosso lar, com os instrutores, os responsáveis, eles se materializam. Então, essa materialização vai acontecer
num local que eles chamam de mansão, tá? E ele continua dizendo: estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa juvenilidade no olhar. Vasta auréola de safirino esplendor coroava-lhe os cabelos brancos que nos infundiam inexcedível respeito, a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe velava o corpo esguio. No semblante nobre e calmo vagava um sorriso que não chegava a fixar-se. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou a destra que despediu grande jorro de luz sobre nós e saudou: a paz do Senhor seja conosco. Ele aqui também está dando todos os detalhes, né? Os cabelos, a roupa, o brilho, né? Sublimes cintilações na túnica. Um espírito evoluído, um espírito superior, se materializando no plano espiritual, né? Na colônia de nosso lar. É um ministro de nosso lar. A claridade a irradiar-se do venerável visitante e a dignidade com que se nos revelava impunham-nos fervoroso respeito. Entretanto, como querendo desfazer a impreensão de nossa inferioridade, o ministro surpreendentemente materializado, mantendo o campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendeu-nos a mão num gesto paternal e colocou-nos à vontade. Isso é muito natural nos espíritos mais evoluídos. Em deixar aqueles que estão sendo auxiliados muita vontade para que eles possam aprender, né? E se sentir bem na frente de um espírito tão evoluído. Se tratava de um ministro, repetindo aqui para vocês. O nome dele é Sanzio, investido nas elevadas funções de ministro da regeneração. Tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste. Olha só, ele tinha grandes poderes naquela casa de reajuste, nosso lar. Ministério da Regeneração, chamando de casa de reajuste, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e banimento. Então, esse ministro é aquele que dirigia o local e que dizia o que deveria ser feito, né? A última palavra era dele, né? Ele poderia tudo em benefício dos sofredores. Podia homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e banimento. Segregação é quando coloca o espírito, vamos chamar de preso, tá? Ou seja, afastado dos outros, porque ele não está bem, ele precisa de ficar num local separado para que ele melhore e sem que ele atrapalhe a evolução dos outros. Ele está atrapalhando, então é necessário que ele seja segregado. E banimento não significa que está banindo o espírito do nosso lar, não. Mandando ele embora, não. Significa que está aceitando o livre-arbítrio do espírito. O espírito não consegue se ajustar dentro daquele grupo, respeita o livre-arbítrio dele. Ele quer ir embora, deixa ele ir. Quando ele melhorar, nós voltamos, né? E ajudá-lo. É isso que é o banimento. Livro Libertação. Palavras de benfeitora. O livro Libertação, acho que todos vocês já conhecem,
Ele vai falar sobre o espírito Gregório. Gregório era um líder das trevas, e naquele instante que conta essa história, ele tinha colocado um grupo, uma equipe de obsessores para obsediar Margarida. Margarida era um espírito familiar dele, do passado. Gregório estava ali já há mais ou menos 4 séculos, liderando aquela cidade. E ele liderando, colocou ali uma equipe, né, para obsediar Margarida. Margarida estava muito mal, o pessoal ali era bom de serviço. E o ministro, aliás, o ministro não, o instrutor, eu acho que esse é o Gúbio, vamos achar o nome dele, eu não sei onde que eu coloquei o nome dele. Gúbio, pai de Margarida, ele é pai de Margarida, um instrutor do André Luiz. Ele tem interesse de ajudar a Margarida que está encarnada. Ele é um instrutor, está desencarnado. E a Matilde, a benfeitora Matilde, é a mãe do Gregório. Ela também tem interesse de ajudar o filho a parar com as maldades. São todo um grupo ali. São espíritos que já se encontraram no passado. Então, então o Gúbio diz para André: dirige os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. A Matilde já havia combinado com eles, ali no desenvolver do trabalho, do auxílio à Margarida, que no momento exato, em determinado momento, em que ela visse que o Gregório já estava em condição de ver ela, né, de estar com ela, ela se materializaria para ajudar ali o desfecho do trabalho. Então, tem todo o trabalho, isso vai acontecer mais no final do livro. Então, André vai dirigir a reunião, enquanto o Gúbio vai fornecer os recursos, ou seja, ectoplasma, tá? Para que ela se materialize. Reparamos em silêncio que luz brilhante doce passou a se irradiar do peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas. Veja bem. Luz brilhante doce passou a se irradiar do peito do Gúbio, do instrutor Gúbio, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Ele está falando aqui do ectoplasma. Só que se trata de um espírito com uma maior evolução, e o que está ocorrendo aqui é que ele está se mostrando na luz. Luz brilhante, foi o que começou a aparecer. E depois, irradiando, essa luz foi irradiando em ondas sucessivas e foi se transformando ali. Em breves instantes, aquela massa suave dessa luz, dessa irradiação, foi se tornando uma massa suave, luminescente, adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mas, a alguns instantes, Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. A impressão que dava é que alguns espíritos invisíveis estavam dando vida àquela massa suave e luminescente, o ectoplasma. Só que agora vindo de espíritos com maior evolução, né? O espírito está fornecendo, o Gúbio estava fornecendo o ectoplasma para que Matilde se materializasse. Matilde é um espírito iluminado que vive em outros planos mais elevados. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera, prodigioso aos nossos olhos, em processo
quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Ele está dizendo que é bem parecido. A diferença é que quem vai se materializar ali é um espírito iluminado, um espírito sublimado. Agora nós vamos aqui ver uma materialização no livro Volteio, pelo espírito irmão Jacó, Frederick Fingner. Ele vai nos contar o que aconteceu no santuário. O santuário também é uma casa de oração, um templo, onde ele se reúne também para que entidades nobres possam se materializar e trazer ali o seu auxílio, a sua palavra. Então, ele vai nos dizer que, quando ele chega lá, tinha um grupo de espíritos, um coral, cantando. E em torno desse coral, tinha centenas de entidades que congregavam-se em torno respeitosos, né? Tinha centenas de entidades respeitosas, assistindo o musical. E ao fundo, o fundo é lá naquele local onde acontece a palestra. Vamos pensar aqui num centro espírita, tá? Que lá no fundo, onde acontece a palestra, o grupo estava cantando mais ali pelo meio, e centenas, não é uma centena, é centenas, 200, 300, né? Entidades, espíritos, estavam ali, naquele templo. E lá no fundo, uma centena. Ali tinha 100 espíritos singularmente iluminados, se mantinham em profunda concentração. Então, tinha um grupo de 100 lá no fundo, concentrado, iluminados, e mais outras centenas ali assistindo aquele musical. Tudo no plano do espírito, hein? Irmão Jacó, desencarnado, todos desencarnados. E ele vai dizer que é a palavra do companheiro. Andrade, o amigo, mostrou-nos e esclareceu, mostrou aquele grupo e esclareceu. Aqueles lá do fundo, aquele grupo de 100, são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Ou seja, são aqueles que estão à frente, são vanguardeiros, que estão à frente, espíritos mais evoluídos, espíritos mais sublimados, né? O maior conhecimento, são os vanguardeiros, aqueles que pegam à frente. Tem a vanguarda e a retaguarda. A retaguarda é aqueles que estão atrás, né? Somos nós. E os vanguardeiros, aqueles que vão à frente. Então, eles fornecem o fluido, ou seja, o ectoplasma, para materializações de ordem sublime. Na câmara alva, surgiu de repente uma estrela, cujos raios tocavam o chão. Tão comovedoras vibrações se espalharam no recinto que não suportei a companhia dos iluminados. Veja bem, o recinto ficou tão sutil, uma vibração tão boa, que ele não conseguiu. Ele saiu de dentro do templo, ele ficou extremamente nervoso, porque ele não se sentia ali, não é que ele não fosse bem-vindo, mas ele não tinha aquela a luminosidade daquele grupo, ele não se sentiu bem. Guilom Ribeiro. E os outros me fitavam com lágrimas, e contemplando a estrela, que começava quase imperceptivelmente a tomar forma humana. Então, Guilom Ribeiro e os outros, ele cita vários aqui, espíritos que foram eminentes espíritas, que nós conhecemos os nomes deles, ele cita vários deles, inclusive Guilom Ribeiro. Então, eu olhava dele consternado, né? Com piedade, porque ele se sentiu muito pequenininho, ele se afastou. Entre o êxtase e o assombro, aquela felicidade, aquela alegria e o susto, notei que a estrela se transformava lentamente.
Da nebulosa radiante, alguém se destacou, nítido e reconhecível para mim. Era o magnânimo Bittencourt Sampaio, cuja expressão resplandecente constituía o que imagino num ser angélico. A coisa era tão grandiosa que ele não sabia nem dizer se era um anjo, né? Para ele, era um ser angélico. Bittencourt Sampaio realmente é um espírito muito iluminado. Veja bem como é que ele chama aqui o ectoplasma, da nebulosa radiante. Então, é aquela, né? Vamos lembrar aqui da nuvem, né? Aquele aglomeramento da nuvem bem branquinha, radiante. Aqui no meio aqui é o Bittencourt Sampaio, e o da direita é o Frederick Figner, irmão Jacó. Aqui nós temos uma materialização através do Carlos Mirabelli, Carmine Mirabelli. Esse da esquerda é o Carmine Mirabelli. O do meio é o espírito materializado. Observe os olhos do homem da direita. Ele parece meio assustado. E o espírito está ali, ó, tranquilo, e dá para a gente observar, inclusive, que ele usa óculos. Ele está bem, né, definido. Carlos Mirabelli. Esse aqui da esquerda é o Peixotinho, né? Nós podemos observar nas duas figuras aqui o ectoplasma saindo pela boca do médium, né? Da direita aqui está parecendo até um cordão, né? Ele vai para o chão para depois se formar. E o que está deitado é o Peixotinho. E ele está num quarto escuro, tem até um cobertor na janela. E ali já se formou a entidade espiritual. Vocês observem que só aparece o rosto dela. Não tem pé, né, quase não vê cabelo, né? A mão também deve estar meio escondida. Essa aqui que está o Chico Xavier está presente, ela está inclusive com o rosto tampado, né? Quase não se vê. Ela está com as mãos no ombro do médium. Esse não é o Peixotinho é o deitado. Aqui é a mesma manifestação, a mesma materialização que Chico Xavier está presente. E o interessante aqui, essa da direita, é que a entidade espiritual materializada, ela está com as mãos no Chico e nessa outra senhora do lado, ela está colocando as mãos, né? Uma coisa também inusitada, porque dizem que não pode tocar o espírito materializado. E essa da esquerda, nós vemos aqui fotógrafos fotografando a entidade, também inusitado, tá? Esses fotógrafos, na verdade, eles queriam desmistificar, eles queriam provar que Chico Xavier, né, essa coisa de materialização, era tudo falso, era tudo falsidade. E eles tanto fotografaram que eles contribuíram para que hoje a gente possa ver as fotos, né, que ficou aí eternizada. Não conseguiram provar que era mentira. E ainda deixaram material legal para a gente. Essas duas fotos aqui também é muito interessante. Essa aqui é a Kate King. A Kate King, aqui na esquerda, nós vemos a Kate quando ela estava encarnada, essa que ela está sem a cabeça coberta, e do outro lado, né, da mesma foto, ela, espírito materializado. Vocês veem que está com um paninho na cabeça, para diminuir o que tem que formar. E do lado esquerdo, ela está de braço dado com William Crookes. Esse aí é o Sir William Crookes. Ela de braço dado, ela nessa cena, nesse acontecimento, ela passeia dentro da sala, de braço dado com ele. Então, ali, falando, conversando, ela conversava com todas as pessoas, cumprimentava, algo assim também muito inusitado. Kate King, vocês encontram na história do Espiritismo. E nós vamos encerrar aqui, né, com a materialização mais sublime que nós conhecemos. Chegada que foi a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana,
Estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e se pôs em pé no meio dele. E lhes disse: paz seja convosco. A materialização mais sublime que nós conhecemos. Pessoal, muito obrigada. Uma boa noite para todos.